agora, a favor ou contra? Ou não é bem assim? Jornal Jangadeiro. Debate. Agora 10h11, quais são os impactos que as promessas, digamos, eleitoreiras podem ter na sociedade? Será que os candidatos pensam nisso? Pensam, por exemplo, de onde vai sair o dinheiro? Esquecem que é do bolso do contribuinte que eles prometem ajudar? No JJ Debate de hoje nós vamos falar justamente sobre essas promessas que são consideradas polêmicas dos pré-candidatos. Esta semana, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores, que tem como pré-candidato o ex-presidente Lula, divulgou uma prévia do seu programa de governo. Entre os pontos, a defesa da revogação da reforma trabalhista, aprovada durante o governo do então presidente Michel Temer, e também prometeu rever a PEC do teto de gastos. Ao citar inclusive a reforma tributária, os petistas defendem taxar, a reforma tributária é um projeto aí do governo Jair Bolsonaro, né? Petistas defendem taxar renda sobre pessoas muito ricas a partir da criação de uma reforma tributária solidária, vamos colocar aí entre aspas, essa reforma tributária solidária, que é o termo utilizado lá no programa de governo do PT. Isso também é um assunto que sempre volta, principalmente em época de campanha, em época eleitoral, que é a questão da taxação dos ricos, né? Dos empregadores, vamos dizer assim, empresários, enfim. A gente pode relembrar outras aqui também, né? O presidente Jair Bolsonaro, esse que está com a caneta na mão, então pode, não só promessas, né? Algumas ele até cumpre, olha, prometeu compensar estados aí para reduzir ICMS, essa é a mais recente, né? Compensar estados para reduzir o ICMS e tentar conter a alta do combustível. De acordo com o Ministério da Economia, o impacto, veja só, ficaria entre 25 bilhões e 50 bilhões de reais. Impacto aí para o bolso do consumidor. Podemos também aí relembrar algumas outras propostas do passado, né, como a de Ciro Gomes, que é de tirar todo mundo do SPC, quem aí não lembra, né, das eleições de 2018. Olha, a gente participa aqui do debate junto com a gente, o professor Clésio Arruda, doutor em Sociologia, advogado Maia Filho, ele é especialista em Direito Público, e você também, ouvinte, internauta, 3814, pode mandar mensagem pra gente pelo WhatsApp, também no Facebook, YouTube e Twitter do Jornal Jangadeiro, que a gente está com transmissão por lá também. Agora eu vou desejar bom dia aí para os nossos convidados. Professor Clésio, bom dia. Bom dia a todos, vocês lá do Jangadeiro. É um prazer estar novamente aqui com vocês. Eu aproveito e mando um abraço aí para o Nonato. Parece que está de férias, né? Nonato está de férias, Nonato está viajando aí pela Borgonha, provando os vinhos franceses aí. Volta daqui a uns 20 dias. Tá ótimo, pois é um prazer retomar aqui a discussão com vocês e vir para tratar desse tema. Tá ótimo, professor. Maia Filho, bom dia. Bom dia, é um prazer muito grande participar do debate aqui com seus telespectadores da Band News, da Jangadeiro, e acho que será um debate importante para o Brasil discutir essas propostas dos candidatos. Isso vai determinar o preço do combustível, do salário, o seu emprego, a inflação. Então, essas propostas que podem parecer caricaturais no primeiro momento, elas são muito importantes para o dia a dia do telespectador, do cidadão. É muito esclarecedor para a democracia esse tipo de debate. Aproveitar, inclusive, Maia, então, começando logo com você, falando justamente sobre essa questão dos impactos, né? Será que os candidatos, pré-candidatos, eles pensam justamente nesses impactos para o cidadão, ou são promessas mesmo para gerar destaque, para gerar engajamento nesses períodos de campanha? Não, eu acho que tem os dois cenários. Existem propostas que são nitidamente oportunistas, né? Você dizer que vai dobrar o salário mínimo, é muito comum o político, em geral, não estou falando de partido nenhum, mas o político chega lá e diz que vai gerar 10 milhões de empregos, vai resolver o problema da saúde, vai resolver a educação, segurança pública. Eu nunca vi um candidato chegar na campanha e dizer que vai fazer ajuste fiscal, reforma administrativa, reforma tributária, abrir a economia para a competição, que é isso que interessa de fato para a população. O discurso de campanha ele é de fato superficial, polarizado, baseado naquilo que o ouvinte quer ouvir, com base em pesquisas. O candidato se torna um sabonete, é um produto. Você tem que vender um produto, você não vai dizer que o produto é ruim.
vai ser tudo colocado no mundo cor-de-rosa. E cabe a vocês da imprensa. A imprensa no Brasil é muito atuante, é livre de verdade. Ele, apesar de estar sofrendo alguns ataques agora, que é um tema que deve ser discutido na campanha, liberdade de imprensa, de manifestação de pensamento, é um assunto que está na campanha, que é um assunto do século XIX, voltou no Brasil agora, e essa liberdade é que faz com que o ouvinte seja esclarecido e evite separar o que é ruído de curto prazo do que é proposta efetiva. Então tem que perguntar para o candidato onde é que vem o dinheiro, como é que vai ser aplicado, vai melhorar o SUS, como é que vai melhorar a educação, como é que vai melhorar a segurança pública, como é que vai melhorar, como vai baixar a inflação. São vocês que são grandes protagonistas da democracia. A democracia é assentada no povo e o povo fala através da imprensa. Professor Clésio. Bom, eu estava aqui assistindo aqui o programa de vocês, né, e vocês levantaram algumas questões que rebatem, né, em algumas propostas que já estão sendo colocadas, né? Por exemplo, o tema insegurança alimentar, né? Hoje nós estamos aí com um total de aproximadamente 33 milhões de pessoas passando fome, né? Nós temos hoje aí quase 60% da população brasileira na insegurança alimentar, ou seja, almoça, mas não janta, janta, mas não almoça, se janta, não toma café, né? Isso é uma questão grave, não? Quando a gente trabalha essas questões, precisa primeiro pensar o seguinte: qual a causa? Qual a causa, né? E aí a causa já aparece nos temas que estão, felizmente, estão começando a ser postas na pauta para discussão. Tá? Por exemplo, nós tivemos o limite dos gastos governamentais, justamente com questões que rebatem aí. Nós tivemos, por exemplo, uma reforma trabalhista, né, que precarizou enormemente o trabalho assalariado, né? Ou seja, nós temos contratos de trabalho que nos levaram aí a um número enorme da população a ter um rendimento muito baixo, né, com carga horária de trabalho muito elevada, atingindo todas as categorias, inclusive a de vocês jornalistas, né, nós professores, né, passamos por um momento de extrema precarização do trabalho, e isso, óbvio que isso vai rebatendo numa escala, no efeito dominó para baixo, né? Se você tem um profissional de classe média que passa a ter um rendimento menor, isso vai rebater nos prestadores de serviço, né? Ele não contrata mais a faxineira, né? As mulheres de classe média reduzem as suas idas aos salões de beleza. Isso vai impactando lá a manicure, que não tem mais o seu rendimento, que não tem mais o seu emprego, e a fome, né? Então essas questões que a gente está colocando hoje, né, que vem para a pauta e a mídia está trazendo, ela tem causa. Isso começa em 2016. Começa em 2016, quando a gente vai limitar os gastos, os gastos públicos, né, e não há possibilidade da gente sair dessa condição sem quebrar essa barreira, né, e a proposta está posta, né? E aí cabe agora a gente discutir como é a profundidade, né? O que é que isso pode proporcionar, o que é que não pode proporcionar, né? Até onde o Estado pode contribuir, né? com intervenções diretas e claras, né? Nos levando aí para uma retomada de desenvolvimento. Não estou falando de crescimento econômico. Não adianta crescimento do PIB se a gente não tem uma distribuição dessa riqueza que foi gerada, né? É necessário, né, que a gente tenha aí uma equidade maior na distribuição salarial. E aí passa por questões também que estão sendo postas, como, por exemplo, quem paga os impostos desse país? A mão de obra salariada, né, quem tem essa carga tributária aí, recaindo sobre ela fortemente, porque paga imposto sobre consumo, paga imposto sobre renda, né? Então isso precisa ser discutido fortemente, precisa ser trazido para a pauta. E, felizmente, parece que nós vamos sair da discussão moral, né, que foi a discussão que permeou nas últimas eleições. Uma questão meramente moral, quem é a favor do casamento gay, quem não é a favor do casamento gay, né? Nos perdemos aí praticamente 8 anos em discussões que não impactam diretamente na sobrevivência dos indivíduos, como nós estamos hoje aí em situação extremamente precária para mais de 50% da população brasileira. Tá ótimo. Maia, seria por esse caminho mesmo a intervenção, discussão pelo menos desses temas? Não, esse caminho é o caminho do desastre. É o caminho que seguiu a Venezuela, a Coreia do Norte, é o caminho que seguiu os países que empobreceram. Se tem miséria e fome no Brasil, tem muito mais em Caracas.
Lá em Pacaraima, os venezuelanos estão morrendo de fome, montados em cima da maior riqueza de petróleo do planeta Terra. São bilionários passando fome, por conta desse tipo de pensamento. A tragédia brasileira começou em 2014, que a presidente da época fez uma campanha dizendo que estava tudo uma beleza, e quando em 2015 implementou um ajuste fiscal sem controle, sem convicção, e levou o país a 2 anos de crescimento de menos 3,5%. Deixa eu te dizer uma coisa, pro ouvinte, nunca aconteceu isso nem na pandemia. A presidente Dilma foi pior do que o coronavírus, presta atenção. Para o Brasil, se vai querer voltar para isso, a Dilma, em 24 meses, ela devastou a renda, o bolso do cidadão, em 10% do PIB per capita. Foi um descalabro, tanto que até o proprietário dos direitos de imagem dela tem uma maior vergonha, nem fala no governo da Dilma. E foi exatamente isso que fez surgir o teto de gasto de 2016. Foi uma medida brilhante, pensada do gênio lá, Marcos Mendes, a turma, todos os técnicos, PhDs, que estudam os números com cuidado, ninguém fica fazendo bravata. Então o Brasil optou por um ajuste fiscal numa situação gravíssima. Portugal fez o que o Brasil fez, reduzindo a aposentadoria em 30%. O Brasil pactuou na sua Constituição que iria fazer um ajuste fiscal devagar, ao longo de 20 anos, 2016 a 2036. Não tem nada de choque, não tem nada disso. O Estado arrecada, se falou aqui da fome do Brasil. O Brasil é um país pobre. E ele é pobre, ao contrário do que o professor está dizendo, por um excesso de intervenção estatal. Todos os países do mundo, a China é um laboratório, do contrário do que o professor está dizendo. A China pegou a Ásia, China, Índia, elas passavam fome. Em 1961, morreram 65 milhões de seres humanos chineses, de fome. A grande fome do Mao Tse-tung. E o Estado mandava em tudo lá, controlava tudo. A maior tragédia não foi nem o Holocausto, foi lá o Mao Tse-tung, a ideia da controle estatal. Então, o excesso de intervenção estatal, que eu não digo nem que foi 2015, desde 1980 o Brasil não cresce. O Brasil é um país pobre, que pode ser rico, pode chegar no primeiro mundo, se apoiar o capitalismo, a competição, se o Estado sair. O Estado arrecada 40% do PIB, então se falando em aumentar imposto, isso é uma loucura. A nossa elite, nós temos 60 milhões de processos trabalhistas no Brasil, é o maior recorde mundial. Não tem paralelo. A relação de trabalho no Brasil é um processo judicial. Quem é que vai contratar? Pergunta para o empresário se ele quer. Todo candidato fala de desemprego. Quando você ataca a reforma trabalhista, você está falando a favor do desemprego. O trabalhador, presta atenção, se revogar isso, você não vai ter mais o seu emprego. É exatamente o contrário. Então, o Brasil precisa promover mais reformas. Nós precisamos apoiar. O teto de gasto protege você, telespectador, o seu teto. Esse teto é seu. Porque se revogar o teto, você, telespectador, vai pagar a conta. Não tem almoço grátis. O teto lhe protegeu durante 5 anos. Se não tivesse o teto, o populismo já tinha descampado aí. Esse é o contrário. Então nós temos que privatizar, fazer uma reforma administrativa a favor do usuário do serviço público e não do servidor público, fazer uma reforma tributária para tributar quem gasta menos, mantendo a carga baixando, que todo mundo diz, vamos tributar o super rico, ninguém é contra, mas você tributa o super rico e reduz a base. Então isso não é uma solução para o ajuste fiscal. Então é uma agenda repleta de fazer o óbvio. Não estou propondo nada inovador. O mundo inteiro já fez. Os Estados Unidos ficaram ricos em 200 anos, não eram nada. Os Estados Unidos não eram nada. Ficaram ricos ao contrário do que o professor está dizendo, apostando nos brasileiros, nos empresários, na livre iniciativa, na competição, abrir a economia, facilitar o ambiente de negócio. Ninguém, não acredita em político nenhum vai resolver o seu problema. O Brasil está intoxicado, empobrecendo, por conta do excesso de intervenção estatal, para privilegiar funcionário público que ganha muito e não produz nada. A gente gasta 13% de previdência do PIB, 13%. O Brasil, só o governo federal, vai gastar 800 bilhões de aposentadoria. Ninguém gasta 1/6 disso com as crianças. O Estado é exatamente isso, é uma máquina obsessiva de privilégio. Aumentar o tamanho do Estado, revogar o teto, é apostar na tragédia. O presidente falou isso ontem. Só hoje a taxa de juros já subiu no mercado 200 pontos base. O dólar depreciou 2% de ontem para hoje. Se um presidente flertar com o retorno
da tragédia obscurantista, nós vamos. O Brasil rapidamente escala para uma Venezuela, porque, diferentemente do Lula em 2002, eu vou concluir aqui, o ciclo internacional está adverso, venta contra. O Banco Central dos Estados Unidos está aumentando a taxa de juros, a inflação nos Estados Unidos está 8,5%, na Europa 8,2%, a maior em 40 anos no mundo desenvolvido. Eles vão aumentar os juros. Então, quem assumir daqui para frente tem que abraçar um Estado moderno, um Estado reduzido, que aposte nos empresários e na criação empreendedora dos brasileiros. Revogar o teto de gasto seria uma tragédia. Não privatizar a Petrobras, o Correio, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, isso é para ontem. O Estado tem que cuidar de posto de saúde, não é de posto de gasolina. A reforma trabalhista tem que avançar para a gente extinguir a justiça do trabalho, revogar a CLT. Não tem CLT em lugar nenhum do mundo, só no Brasil. Não tem justiça. A justiça do trabalho custa um Auxílio Brasil. Só a justiça do trabalho custa um Auxílio Brasil. Metade, a justiça mais cara do mundo por conta da justiça do trabalho. Gera desemprego. Então a reforma é o contrário. A gente tem que seguir adiante, aprofundar o teto, reformar o Brasil para o Brasil ser um país moderno e competitivo. Professor Clésio, eu sei que o senhor vai na réplica aí do Maia, mas dentro disso também, né? Como então gera essa discussão, né? São lados opostos, às vezes antagonistas, né? Como promover essa discussão? Bom, primeiro é o seguinte, né? Os dados estão aí, são claros, né? Vocês mesmos da imprensa trouxeram, agora está com 10, 15, 30 minutos, vocês trouxeram os dados de hoje. Nós falando da de hoje. Quando nós estamos falando dessa mudança de empobrecimento, nós estamos falando aqui do período que vai de 2000 a 2022. Isso é dado recente. Né? Esses números cresceram recentemente. Agora, eu queria fazer alguns ressalvos. O Brasil não é pobre. Pasmem. O Brasil, desde os anos 1970, se encontra entre as 10 nações mais ricas do mundo. Do mundo. Chegamos à quinta nação mais rica do mundo, ficamos ali flertando entre a 8ª economia do mundo. Quer dizer, isso não é de hoje. Isso nós estamos caminhando desde os anos 70, desde quando esse país se industrializou. Porém, nós combinamos, né, ao mesmo tempo que a gente tem essa produção de riqueza fabulosa, nós nos encontramos no outro lado da pirâmide, né, na base dessa pirâmide, com um assalariamento extremamente baixo, com uma pobreza enorme, que aí também não tem parâmetro. Ou seja, esse país é um país esdrúxulo. Isso não existe. Só o Brasil tem essa característica. Nós encontramos países, por exemplo, como sul-americanos aqui, Uruguai, que se você olhar para o PIB dele, é o PIB de São Paulo. Retira todo o Brasil, é o PIB de São Paulo. Por outro lado, você tem uma equidade social muito mais justa. Não tem uma pobreza como o Brasil tem. Né? O país campeão de pobreza só perde, lamentavelmente, para os países da África subsaariana, que ainda não conseguiu sair de um atraso econômico extremamente elevado. Quer dizer, e como que esses países conseguiram superar isso que o Brasil não superou? Estado. Né? Os meus ouvintes aqui, os ouvintes da Jangadeiro, né, que estão fazendo aí, se preparando para fazer o Enem, né, leiam o Plano Marshall, vejam o que é que os Estados Unidos fez, vejam o que é que o presidente Roosevelt faz quando estoura a crise da década de 30, é intervenção estatal, trabalhando na infraestrutura, gerando emprego de baixa qualificação, abrindo oportunidade em escolas, e quem está fazendo isso é o Estado. É o Estado. Agora, após a consolidação desse Estado, com emprego, com renda, com trabalho, com saúde, com educação, aí abriu-se mais para a competitividade. A mesma coisa fizeram os países europeus depois de terra arrasada da Segunda Guerra Mundial. Não foi por encanto que isso se desenvolveu. Né? Depois da Segunda Guerra Mundial, a gente tem uma grande intervenção do Estado, gerando o Estado de bem-estar social, do qual participaram Inglaterra, França e Alemanha, e que hoje estão aí. Quer dizer, sem a presença do Estado, esses países não teriam chegado onde chegou. Agora, que Estado? Que Estado? Lamentavelmente, a gente ainda tem, que nos acompanha desde o período da escravidão, um pensamento brasileiro, que inclusive está incrustado em intelectuais brasileiros, que parece ainda defender a escravidão brasileira. Uma minoria de 1% de extremamente ricos, como esse país tem, que compõe aí um extrato comparado com os mais ricos do mundo, que estão aí na hierarquia, né, do ranking da revista Forbes, como o mais rico do mundo, inclusive do Ceará. Esse Estado que se diz extremamente pobre.
dizer, pobres são as pessoas que não têm uma renda digna para sobreviver, como está previsto constitucionalmente, uma garantia que ainda não se fez. Né? Então, como trazer esse debate? É discutindo mesmo em cima de dados concretos, né? É discutir em cima de dado real, né? É trazer essa discussão, levar as pessoas para lerem mais, estudarem mais, perceber o que foi feito no mundo, que não foi por encanto. O capitalismo nasce com o Estado. Lamentavelmente, no Brasil, não se sabe disso. O Estado é quem gera garantia para o capitalismo existir e prosperar. Aqui mesmo, nesse Brasil, que a gente tem aqui, que tem um início de exploração econômica pela a exploração da cana-de-açúcar, isso tem o Estado medieval português que está presente. Quer dizer, não há nenhuma ação capitalista do mundo que não tenha tido a presença do Estado agora. Qualificar isso, né? Lamentavelmente, esse país é muito mais voltado para fora do que para dentro. Criamos uma economia que não tem mercado interno, né? Porque desde sempre nós estivemos voltados para a exportação e o lucro das empresas brasileiras se fez lá fora, não faz aqui. Né? Se produziu café para vender lá para fora. Então, o lucro que se realiza na venda, ele se realizou lá fora. Então, para que salário para trabalhador no Brasil? Na soja a mesma coisa. Agora a gente retorna com o agronegócio que está fazendo seus lucros totalmente para o mercado externo, porque não há uma intervenção do Estado que garanta pelo menos uma reserva para que a gente tenha certas garantias alimentares no Brasil. Se vende e o preço no Brasil vai lá para cima porque não tem reserva de pelo menos técnica alimentar para nós. Maia Filho. Não, se o Brasil precisasse de Estado, o Brasil seria o país mais rico do mundo. A gente já tem um Estado do tamanho da Noruega, da Suécia, maior que o da Suécia. O Brasil já é um dos países mais ricos do mundo. É o contrário, professor. O Brasil é uma economia grande. Desde 1970 para cá, que nós estamos entre os 10 países mais ricos do mundo. Esse dado é concreto. Ouvintes, por favor, busquem o Google aí, veja onde o Brasil está no PIB. Desde 70 para cá. Isso precisa ser claro. Vamos ser claro. O discurso de verdade. O Brasil tem um PIB grande porque o Brasil é um país grande. A literatura internacional chama isso robusta. De país baleia. O Brasil é um país de renda média. Robusta. Só que essa riqueza dessa economia é apropriada por minorias. O senhor está confundindo. Eu vou ficar lá, mas... Não, o senhor está confundindo. Não, o senhor tem razão. Não, PIB é soma de PIB per capita e riqueza produzida. PIB per capita. O Brasil tem um PIB absoluto porque é um país grande. E tem um PIB per capita ruim. O Brasil é um país de renda média. Eu vou dar um número aqui. O Brasil tem uma renda média de 14 mil dólares. É 1/5 da renda dos Estados Unidos. Não sou eu, é o FMI, os dados estão aí no Google, classificam o Brasil como um país de renda média. Essa é a nossa riqueza no Brasil produzida permite que nenhum brasileiro passe fome. Se nós distribuirmos toda a riqueza brasileira para todos os brasileiros... É comunismo, né, professor? Isso é praticável. Não, é praticável. O Brasil faz um programa de bem-estar social muito grande. Só que o excesso de Estado é que empobreceu o Brasil. O que o senhor está falando foi proposto, foi executado pelo governo do BNDES, campeões nacionais, 500 bilhões. Nós fizemos 3 vezes o plano Marshall. O que é que produziu? Refinaria enferrujada de Passadina, 41 bilhões no Compeg. Aqui no Ceará, a refinaria que não saiu. Não tem. O Estado, se administrar o deserto do Saara, em 5 anos vai faltar areia. O Estado não é capaz de entregar isso que o senhor está dizendo. Quem é capaz de fazer isso é a iniciativa privada de lucro. Ninguém fez isso, ninguém. Isso não aconteceu em lugar nenhum do mundo. O que desenvolve um país? O Brasil é um país de renda média, é um país mais parecido com pobre do que com rico. A média é baixa. Nós temos 213 milhões de habitantes para dividir um PIB de 10 trilhões de reais. Então, a distribuição por cabeça é baixa, e tem muita desigualdade nisso. Quem promove maior desigualdade? O Estado. O professor falou muito aí de salário. Deixa eu dar uma informação. Os trabalhadores que perderam salários não foram os trabalhadores da iniciativa privada. Os trabalhadores de carteira assinada e os informais. Os servidores públicos, por exemplo, há 5 ou 6 anos que receberam 11% de aumento. O Camilo deu, custou 1 bilhão e 200 milhões. O Sarto deu um aumento de 11%, custou 500 milhões de reais. Esse 1 bilhão e 700, só aí tirava o Brasil. O Ceará tem 1 milhão e 98 mil pessoas no Auxílio Brasil.
Se esse 1 bilhão e 700, sem tirar salário de nenhum funcionário, só manter o salário, tivesse ido para essas pessoas, tiraria todo mundo da rua. O Estado não faz isso, o Estado tributa os pobres e entrega para os ricos. O Estado é o Robin Hood ao contrário. Quando ele intervém na economia, ele empobrece, ele atrapalha a competição. O Estado é 40% do PIB. O Estado é 40% do PIB. O professor está dizendo que tem que ter mais Estado. Vai virar uma União Soviética, vai virar um país de economia planejada. Então, o que nós temos que fazer é aumentar o bolo e incluir as pessoas. O capitalismo, a economia de mercado, ela enriquece o cidadão contra o Estado, diminui o Estado e o cidadão fica rico. O Estado brasileiro, ele é rico. Os servidores públicos estão lá no 1% da escala, entre os 10% e 1% da riqueza. Quem é pobre no Brasil é o povo. O Estado se serve do povo. Não tem saúde, não tem educação. O sonho de todo mundo não é ir para o Sul, é ter um plano de saúde. É muito melhor deixar sua saúde na mão do empresário. É muito melhor educar seu filho numa escola privada. Aliás, a escola privada do Ceará é a melhor do Brasil e uma das melhores do mundo. Sou eu que estou dizendo, não. É o ITA, é o IME, é a USP. O Ceará passa tudo. O investidor americano de Nova York coloca o dinheiro na empresa, na escola privada de Fortaleza. Então a gente precisa o quê? O Estado vai e paga a escola privada para o estudante pobre. É isso que você faz uma política usando o Estado, usando o sistema de preço. Não é botar a escola. Então o hospital público não vai prestar de forma nenhuma, porque o professor, o médico e o policial, se ele não cumprir o papel dele, não tem punição nenhuma, ele não vai para fora, ele não é demitido. A Universidade Federal do Ceará já devia ter sido privatizada há muito tempo. Já perdeu o tempo, porque o Estado não tem que ser o dono da faculdade, o dono do prédio, nem contratar professor. Ele paga o aluno que não pode pagar, financiamento privado. É assim a Universidade de Harvard, Yale, Princeton, todas as universidades dos Estados Unidos, Colômbia, todas as universidades privadas. E o Estado vai lá e paga quem não pode, simples desse jeito. Por que é assim? Porque se o professor não der aula, o dono da universidade bota ele para fora. Se ele der uma aula ruim, ele bota para fora. O médico que atendeu o usuário de Fortaleza numa UPA ruim, sabe o que acontece, ouvinte, com essa mentalidade? Ele não acontece nada, ele é concussado. É por isso que o Brasil é pobre, é um cartório. Nós temos 40% do PIB de Estado. Empresa de petróleo, o maior banco, o BNDES controlando tudo, dizendo o que é que vai investir. Então é o contrário, o Brasil precisa reduzir o tamanho do Estado, apostar no empreendedorismo, nas pessoas, nos empresários brasileiros e facilitar o ambiente de negócio para a gente se enriquecer. Isso aconteceu, eu vou concluir, de 2000 a 2020, com 3,5 bilhões de terráqueos. A metade da população do Brasil, do mundo, basicamente asiáticos, chineses e indianos, eles abraçaram as economias de mercado, abandonaram essas ideias que o professor está colocando, que está tentando voltar para o Brasil nas próximas eleições, recusaram isso e apostaram na criatividade, no trabalho, no esforço, na competição. Quem falhar vai quebrar, tem que quebrar mesmo, empresa que não é eficiente tem que quebrar, o Estado tem que deixar quebrar, tem que permitir abrir novas empresas, tem que facilitar, contratar pessoas e desligar pessoas. É isso que nós precisamos fazer, ficar moderno. Essa pauta é muito antiga, isso é uma aberração. A gente vai continuar há 40 anos empobrecendo por excesso de Estado. Então é o contrário do que o professor está dizendo. Eu queria voltar, Yuri. Professor Clésio, eu queria... A questão do que é Estado, certo? Professor, só um minuto, por gentileza. O senhor pode segurar aí as suas considerações, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o senhor. 10h40 agora. 101,7. Jangadeiro, Band News FM. Agora 10h42, a gente está de volta com o nosso JJ Debate. Hoje com o Clésio Arruda, doutor em Sociologia, e Maia Filho, advogado especialista em Direito Público. Professor Clésio. Bom, eu queria voltar para a questão do que é... Eu preciso entender primeiro o que é Estado, né? Porque Estado é essa entidade abstrata. Aí faz parte do sistema republicano, atualmente é um dos 3 poderes. Agora, grupos ocupam esse Estado. Então, o que nós temos hoje é um grupo que chegou ao Estado e está definindo as políticas públicas, que são essas que estão aí causando esses efeitos. Nós tivemos aqui, voltando com um dado concreto e real, recente, nós tivemos na matéria que o jornal estava trabalhando agora, alguns minutos atrás, a questão relativa aos planos de saúde. Ora, gente, vamos lá. Livre mercado. Nós tivemos, durante o período da pandemia, uma retração
da demanda de serviços médicos, porque as pessoas não queriam ir para os hospitais. Quem podia adiar suas consultas adiou, quem podia adiar uma operação mais simples adiou, né? Então o que ocorreu foi que as pessoas continuavam pagando sem demandar o serviço e os lucros explodiram. Os lucros das empresas que trabalham na área de saúde cresceram enormemente. Os dados estão aí, recente. São as empresas que mais lucraram fora os bancos. Então, quando a gente agora retoma, as pessoas, o serviço está sendo demandado pelas pessoas que retardaram essa busca. Então, agora a gente tem uma avalanche, uma demanda maior. Ora, o lucro extraordinário feito antes não se põe em discussão. Agora, nesse momento em que tem uma forte demanda, busca-se aumento do preço. E colocando uma vulnerabilidade na saúde. Uma população que está extremamente vulnerável com relação à alimentação, agora está vulnerável em relação à saúde, e mais, a inadimplência de imóveis, agora também com proposta desse governo, que nós tínhamos pelo menos a garantia de que o imóvel, quando era o único bem da família, não era retomado, agora está sendo posto em discussão, ou seja, vamos aumentar também, caso, né, o Senado não estanque essa maluquice, né, algo extremamente estapafúrdio num momento como esse, alto desemprego, baixos salários, inadimplência de imóvel, podendo ser retomado o imóvel, o único bem da família. Vamos aumentar a população de rua, né? Vamos aumentar a violência, certo? E aí, se a gente for levantar questões como hoje, por que o ovo está caro? Por que o ovo está caro? O ovo está caro porque alimentar uma galinha está caro. Por que aumentar a galinha está caro? Porque precisa de milho. O que aconteceu com esse país? Nós liberamos a exportação do milho, vendemos o milho aí para o mundo todo, e países capitalistas como França e Alemanha, ao preservar a segurança alimentar da sua população, ela dá um limite, tem uns instrumentos do Estado para isso, o Estado basta intervir com política fiscal, aumenta ou reduz taxa de imposto de importação e exportação, controla essa venda para o mercado externo, deixaria pelo menos uma quantidade necessária de milho aqui para que a gente tivesse abastecendo as granjas num preço razoável, que aí a gente tivesse o frango e o milho num preço acessível para a população brasileira, mas aí a gente deixa tudo isso aberto, cria uma lucratividade enorme para o setor da economia, exportador, como sempre, que não tem interesse no mercado interno, porque o seu lucro é feito lá fora. Então, o lucro feito lá fora não precisa da demanda aqui interna, não precisa do consumo aqui interno, que é um agronegócio. O agro é pop, o agro é lucrativo, o agro não gera emprego hoje, e o agro gera muitos lucros e está aumentando esse 1% de super ricos no Brasil. Desse país maravilhosamente rico, com a riqueza concentrada. O país que tem uma produção de alimentos mais alta do mundo, tanto de carne como de grãos, e tem uma população, 50% da sua população, em segurança alimentar. Está muito errado. Está extremamente errado. É necessário controle. Não precisa o Estado produzir, isso é isso que o Maia está imaginando. Existem os outros instrumentos extremamente modernos que foram utilizados pelos países europeus e pelos Estados Unidos e pelo Japão, que são os instrumentos fiscais que podem ser utilizados. Aumentam uma barreira alfandegária aqui para que determinado mercado não seja vendido e abasteça o mercado interno. Isso é necessário? Óbvio. O empresário vai falir por isso? Não. Vai reduzir sua margem de lucro, mas vai sobreviver? É assim que o mercado funciona? O Brasil, se ele quiser abastecer e vender determinada mercadoria que vai causar problemas no mercado internacional capitalista, do lado de lá, ele vai sofrer dificuldades porque ele não vai conseguir entrar com essa mercadoria no preço que imagina entrar, porque vai ser tarifado, para que essa mercadoria não entre. Então são esses instrumentos que o Estado moderno utiliza e que nós liberamos não pelo Estado, mas por esse grupo que está atualmente no comando do Estado, que tem essa política econômica, que está causando toda essa desgraça aí. Tá? Desemprego, fome, e agora vamos causar mais morador de rua. Maia, ainda falando sobre essa questão dos discursos, né, sobre essas propostas, à medida que se aproxima das eleições, aparenta que os pré-candidatos vão extremando os discursos, né, passam a atacar mais o opositor. Você acredita que eles tentam furar o público deles? Qual é o motivo, né, também dessa questão dessas propostas, né, que consideradas aí eleitorais? Existe uma camada de política que é a polarização. Né? Você tem um
um candidato que é egresso do sistema penitenciário, em direito a gente chama de reeducando. Então ele passou 580 dias em cadeia, 2 anos preso, e depois ele é readmitido na sociedade para se reintegrar. A pena ele tem essa característica, né? Você vai preso para poder refletir sobre os seus crimes, e ele não exibe uma sentença de absolvição sobre os delitos. Ele foi condenado por 11 ministros, 11 juízes, sendo 2 ministros do Supremo, 5 do STJ, a maioria dos tribunais superiores, e nunca foi absolvido. E é lógico que isso vai aparecer na campanha. É lamentável que seja assim, porque esses problemas mais importantes que a gente está discutindo, da fome, como é que a gente pode melhorar a vida da população, ficam de lado, mas são assuntos importantes também. Então você vai retroceder para um período em que a corrupção no Brasil ela está no DNA do país, né? A gente foi descoberto aqui pela coroa portuguesa, e todo mundo na carta lá já era pedindo emprego para o parente lá o Pero Vaz de Caminha já mandava pedindo emprego para um parente dele lá na Índia, etc. Então a ideia do patrimonialismo, o Estado patronal, né? Raimundo Faoro escreveu um livro em 1958, eu acho, Os Donos do Poder. É um livro que é o DNA do Brasil, não é o raiz do Brasil lá, é o Estado patronal, corporativista. Então, e esse é o Estado irmão da corrupção, o Estado grande. A única métrica, isso é literatura internacional, certo? Sobre corrupção, você não tem... O que é que está correlacionado com corrupção? Correlação não é causalidade estatística, correlacionado. Tamanho do Estado. Estados grandes são mais corruptos. Estados menores são mais ricos e mais desenvolvidos e menos corruptos. Então, uma empresa estatal, ela está para o político como o revólver está para o assaltante. É uma ferramenta de trabalho. Para assaltar, ele tem que ter uma estatal. A Petrobras, só para lhe dar um número aqui, o Antônio Palocci, quem acha que o Lula é inocente? O Antônio Palocci roubou 100 milhões de reais, 100 milhões, e entregou e devolveu para o contribuinte. Esse homem era o ministro da Fazenda do Brasil. Pedro Barusco era um diretor de 4º escalão da Petrobras, assaltou 100 milhões e devolveu para o Brasil. Por que a gasolina está cara? Você tinha 3 refinarias que não saíram no Brasil. O Estado é o dono do setor todinho. Tudo que o Estado faz é assim. Então, respondendo a sua pergunta, existe um contexto de polarização, de fato, né, no Brasil. Uma visão mais liberal, moderna, de cultivar a liberdade. Eu acho que o ataque a vocês da imprensa, você tem aqui, por exemplo, uma Corte Suprema que fica andando em Facebook e prendendo pessoas por vídeo de Facebook, parlamentar que tem imunidade. A revista Cruzoé, aqui para dar o nome, foi censurada, a revista censurada de ofício. Olha que escândalo isso aqui. Se tivesse sido o Bolsonaro que fez, eu acho que o Brasil tinha parado. Porque a revista publicou uma reportagem dizendo que o ministro Toffoli tinha sido citado numa delação premiada, era uma notícia jornalística, factual, e ela foi censurada, mandaram tirar a revista do ar. Isso existe em algum lugar? Agora, a gente confunde a defesa da liberdade de expressão com a defesa do Bolsonaro, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A democracia é um valor absoluto, nós estamos todos de acordo que tem que ter liberdade. Nós temos um poder que está usurpando a democracia. Não existe isso. O Donald Trump, para ter uma ideia, ele insultou uma horda de pessoas a entrar no Capitólio, que é o pulmão da democracia dos Estados Unidos. Houve tiro, morte dentro do Capitólio com bala. O que é que a Suprema Corte fez? Você sabe? Ouviu dizer de algum ministro da Suprema Corte dos Estados Unidos? Mandou prender o Trump, abrir inquérito, zero. A Nancy Pelosi, que é o Arthur Lira de lá, abriu todos os processos de impeachment e o Congresso resolve. Faz o poder político é assim. Agora, aqui no Brasil, a gente tem um excesso. Esse é um tema. Eu acho que o antipetismo elegeu o Bolsonaro. Eu acho que o anti-STF é um cabo eleitoral muito forte que vai ser colocado na disputa. Então, a agenda de corrupção, a agenda de intervenção estatal, a agenda atrasada, que empobreceu o Brasil há 40 anos. A nossa tragédia de gente passando fome na rua, da gente sendo a fazenda do mundo, é uma obra para profissional. Você não tem que ser ladrão, batedor de carteira, não. O sistema político brasileiro é para profissional. Não é fácil um país que não tem vulcão, que tem uma matriz energética limpa, que tem um povo engajado, empreendedor, trabalhador. Toda pesquisa internacional de empreendedorismo, o Brasil é lá em cima. O brasileiro gosta de botar negócio, é criativo. Mas é obra para gente muito boa. Destruir esse país é obra para gente assim, Zé Sarney, é obra para a mentalidade do PT, destruir a reforma trabalhista. Tudo que o Brasil dá certo, todo mundo vem logo atacar o Brasil. Eu me lembro que uma presidente disse que a gente não poderia vender os Correios
porque teria o risco dela virar uma Amazon. Ora, mas que melhor coisa do mundo, a empresa eficiente. Então, eu acho que é essa a mentalidade. Você imagina um país ser governado por um ex-presidiário que está dizendo que vai revogar o teto de gastos? Professor, a gente já está concluindo, já está entrando para o final. Eu vou para o professor Clésio também concluir, por gentileza. Ok, rapidinho aí, para aproveitar esses minutos finais. Né? Primeiro, eu espero que um dia o judiciário brasileiro, né, reveja todos os seus equívocos e erros cometidos recentemente. Faz necessário que seja feito. Né? É vergonhoso a gente ter uma unanimidade no judiciário mundial, inclusive passando pelos órgãos colegiados da ONU, que reveste decisões aqui estapafúrdias, né, como a gente assistiu recentemente, né, que a gente tem, por exemplo, um ex-magistrado que não consegue nem propor uma candidatura porque comete estelionato, se candidata por um determinado estado que não tem nem endereço, o domicílio eleitoral no estado pelo qual ele quer concorrer. Essas questões precisam ser também colocadas claramente. Precisamos, de fato, aprofundar as questões, né, relativas, inclusive, né, as que são muito claras. Né? A gente tem, por exemplo, né, o filho do atual presidente, parece que é Lulinha o nome dele, que tem uma mansão em Brasília, né, uma mansão que está lá, a mansão, existe. E que se a gente somar a vida profissional do indivíduo, que agora disse que advogou, basta ir nos dados relativos aí ao judiciário brasileiro para ver se ele advogou ou não advogou. Porque de salário não tem condições de comprar uma mansão daquela. Né? Um garoto, né? Um outro, o Lulinha 2, né? O Lulinha filhinho, que parece que é tudo filho do Lula, né? Estão lá metendo a mão nesse dinheiro público, descaradamente, essa questão não vem a público. Precisamos trabalhar isso com mais firmeza. De onde vêm os recursos para comprar essas mansões? Nós não estamos falando de tripex, não. Nós estamos falando de mansões. De onde estão vindo esses recursos? Isso é preciso ficar claro. E outra coisa, né? A gente precisa rever esse judiciário. Lamentavelmente, a gente teve muitos equívocos, agora a gente já vê algumas posições, né, mais serenas. E, infelizmente, né, uma candidatura aí que está posta, que é a que está na presidência atual, extremamente beligerante contra as instituições, né, inclusive com um termo, né, que até a gente tem que ter precaução, porque diz que vai para a guerra. A gente tem um processo eleitoral, para que a gente precisa ir para a guerra? Guerra contra o Supremo? É isso que nós vamos? Mas aquela ameaça feita lá atrás de que para acabar com o Supremo bastava um sargento, um cabo, né, e 2 soldados, aí agora a gente já tem essa ameaça agora de uma guerra contra o Supremo? Que é isso? As instituições precisam se rebelar, as instituições precisam essa discussão toda, e eu estou colocando as instituições ao judiciário, né, são os militares, precisam vir a público, deixar isso muito claro, para que a gente não tenha aquilo que aconteceu nos Estados Unidos. Lá, felizmente, nós tínhamos um general que colocou a mão na mesa e diz: aqui tem democracia, aqui o exército garante democracia, aqui a gente garante a posse do presidente eleito pelo povo. Okay. É isso que nós precisamos que faça o exército brasileiro. Tá ótimo, professor. Eu queria agradecer a participação do professor Clésio Arruda, ele é doutor em Sociologia, o advogado Maia Filho, especialista em Direito Público. Queria agradecer também a participação aí dos nossos ouvintes. Muito obrigado aí. Lembrando que o JJ Debate fica disponível também no canal do YouTube do Jornal Jangadeiro. Agora 10h56.